Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje vamos viajar um pouco na história das ideias políticas, onde é que elas começam na história e no tempo. E por isso vamos analisar um livro que eu trago aqui, que tem por título O Grande Debate. Portanto, O Grande Debate, e tem como subtítulo Thomas Paine, Edmund Burke e o nascimento da esquerda e da direita. Portanto, o grande debate, o nascimento da esquerda e da direita. Ora bem, este livro, que foi escrito por um autor que se chama Yuval Levin, é um americano, analista político, fundador da National Affair e vice-presidente da Ethics of Public Policy Center. Tem vários artigos e livros publicados, inclusive tem publicações no New York Times, no Washington Post e no Wall Street Journal. É um ideólogo político, faz muitas análises acerca das ideias políticas e é também historiador sobre as ideias políticas. E este autor, portanto, teve a ideia de escrever esta obra, que eu devo dizer já que é um livro muito, muito, muito interessante, e é um livro que muita gente, de facto, devia ler. Muita gente devia ler, porque é nas origens das ideias que nós compreendemos os movimentos contemporâneos. Não vale a pena tentarmos perceber certos acontecimentos se nós não tivermos em mente a sua origem histórica. E aqui este autor vai fazer remontar as ideias entre duas grandes correntes de pensamento político, que é o liberalismo e o conservadorismo. E este autor aqui vai dizer que o liberalismo clássico vai depois, mais tarde, vai ter uma junção e vai ser o liberalismo social, enquanto que o conservadorismo vai ter um caminho diferente e vai ter defensores diferentes. Com isso, o autor vai falar aqui de dois, o escritor, que escreveu o livro, vai falar aqui de duas personalidades que se chamam Thomas Paine e Edmund Burke. Bem, Edmund Burke, eu já fiz um vídeo sobre reflexões sobre a Revolução em França, que podem ir ao meu YouTube, está lá o vídeo, e é um autor que eu já estudei bastante e que conheço bastante, mas mesmo assim, rapidamente, vou fazer, portanto, a análise do autor. Aqui, Yuval Levin vai dizer que há uma tensão entre Thomas Paine e Edmund Burke. E esta tensão tem muito a ver com, portanto, duas grandes revoluções, que foram a Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, logo a seguir, em 1789. E vai haver dois debates de ideias, duas tensões, duas correntes, que este autor vai falar. Mas antes de nos posicionarmos sobre as ideias da ciência política e sobre as ideias políticas, nós temos que fazer aqui um pequeno reparo em que foram escritos dois livros, de facto foram escritos dois livros, um em 1776, que tem por nome do Senso Comum, que foi escrito por Thomas Paine, que foi o que preparou a Revolução Americana, não é? Era um livro com uma cariz iluminista que se queria ver dependente do poder da coroa inglesa. Portanto, era um livro que defendia os direitos humanos, todos nascem livres e iguais, que é aquilo que depois vai estar na Constituição Americana, e era um pouco contra a ideia, neste caso da realeza ou do Estado, portanto, tomar a liberdade dos homens, não é? E este livro é muito importante porque este livro vai dar origem, portanto, àquele célebre acontecimento que deu origem à Revolução Americana, em que vários homens, nessa altura, vários colonos, mascararam-se de índios,
num barco, num famoso barco, e mandaram, portanto, para o mar, não é? Mandaram para o mar vários contentores com chá, que era um chá importado dos ingleses, que foi um género de um protesto, de uma resposta aos impostos e ao poder da coroa inglesa. Portanto, isto tudo, este autor vai defender, portanto, a independência norte-americana, Thomas Paine, neste livro Senso Comum. Depois, entretanto, na Revolução Francesa, 1789, o inglês, portanto, Edmund Burke, vai ele também escrever um livro, que eu já fiz um vídeo, portanto não vale a pena estar aqui a falar outra vez, que se chama Reflexões sobre a Revolução em França, em que vai criticar o pensamento ideológico, político, iluminista, portanto, da razão do continental, dos pensamentos dos autores, portanto, que criaram a Revolução Francesa, não é? Que prepararam nos salões em Paris e em França, prepararam o advento da Revolução Francesa. Tudo isso vai gerir uma tensão entre esses dois autores, portanto, Thomas Paine e Edmund Burke, que está muito bem retratado neste livro, e eu aconselho toda a gente a ler este livro, porque, de facto, aqui temos um debate. Ao contrário daquilo que acontece hoje, nós hoje não temos debates. Pelo menos aqui em Portugal não temos. Ou se temos debates, é um debate a senso único. Porque quando eu vejo as televisões, que eu aliás tento não ver, mas quando eu não vejo debates. Eu vejo 4 ou 5 convidados, portanto, num estúdio de televisão, a debater a mesma coisa e as mesmas ideias. Portanto, debates nós não temos. E os poucos que poderiam ter ideias inovadoras e diferentes, a esses, pelos vistos, a comunicação social não dá espaço televisivo. E eu agora a pergunta que eu faço é, num Estado de Direito, num Estado supostamente democrático, em que há liberdade de opinião, não é? E liberdade de informação, não é? Chamada, portanto, liberdade de expressão, como é que é possível só termos um pensamento? Como é que é possível só defendermos uma ideia? Como é que é possível, nas várias televisões portuguesas, vários canais de informação de televisões portuguesas e jornais também, citando o Público, o Expresso, o Diário de Notícias, assim, para citar apenas as revistas, os jornais mais importantes, e as revistas, a Sábado, a Visão, também assim as revistas mais importantes, porque é que só temos apenas uma direção? Apenas uma visão, que é a visão que eu vou chamar socioliberal, ou liberal social, globalista, multiculturalista, com uma só direção. Nenhuma outra ideia pode vir, portanto, ser debatida no seio do que se passa aqui em Portugal. E por isso é que este livro vem muito bem a calhar o grande debate. Porquê? Porque na história das ideias políticas, o que torna interessante, portanto, a história das ideias, não é que toda a gente pense a mesma coisa. É justamente que haja pensamentos opostos e contrários. É que haja pessoas que pensem coisas diferentes e que tenham a liberdade de poder vir expor essas ideias, explicar essas ideias. E eu creio ser hoje, mais do que nunca, importante todos os cidadãos em Portugal terem o direito que lhes sejam apresentadas as várias ideias políticas que existem no mundo. As várias ideias sociopolíticas que possam existir. E até filosóficas, não é? E então, como isso não é possível na comunicação social, o que é que nós devemos fazer? Procurar livros. E há muitos livros interessantes, quer dizer, poderia haver muito mais, porque em Portugal até estamos um pouco limitados, mas neste meu canal do YouTube, o que eu tento fazer nos vídeos é isso, apresentar as ideias. E aqui há 2 grandes ideias neste livro. Depois deste pequeno reparo sobre a falta, portanto, de debate público, a falta de, ao fim e ao cabo, de liberdade de expressão, não é? E de opinião, porque é isso que existe hoje no nosso contexto, é a falta de liberdade de expressão e de opinião. Este livro aqui é muito interessante. Estes 2 autores, Thomas Paine e Edmund Burke, vão aqui ser, portanto, aqui o autor, não é? Portanto, Yuval Levin vai explicar o pensamento desses 2 autores. E ele vai explicar que esses 2 autores entram em confronto com 2 ideias base. Portanto,
Edmund Burke vai defender o conservadorismo histórico, tradicional histórico, e vai defender a ideia da experiência histórica, enquanto que Thomas Paine vai defender o republicanismo e vai defender a razão como o meio de fazer a história das ideias marchar, não é? Portanto, é a razão iluminista, porque Thomas Paine era iluminista, e é o republicanismo, portanto, a ideia de que a liberdade é para o povo, e é uma ideia consubstanciada, uma ideia interessante, mas baseada na razão, não nas tradições. E então a grande tensão que temos aqui é o conservadorismo contra, neste caso, o liberalismo social. Porquê o liberalismo social? Porque Thomas Paine já antevia a defesa de uma sociedade baseada na razão e baseada no Estado social, portanto, no meio social, portanto, da sociedade. E isto vai criar uma tensão ao longo do livro todo, em que o autor vai nos explicar aqui com 7 capítulos e uma conclusão, portanto um prefácio, uma introdução, depois 7 capítulos e uma conclusão. E eu, ao ler o livro, debati-me aqui com coisas muito interessantes que eu não encontro em quase livros nenhuns. E eu devo dizer, desde já, que este livro, antes de começar a nossa análise, é muito importante termos este livro na nossa biblioteca. Aqueles que se interessam pela história das ideias políticas, aqueles que se interessam pela ciência política, por história também, e por filosofia também, e por também teologia, não é? Devem ter este livro em casa. O primeiro capítulo começa com 2 vidas na arena. Aqui o autor vai, portanto, fazer uma pequena introdução, uma pequena biografia dos 2 autores, Thomas Paine e Edmund Burke, vai fazer mostrar um pouco os contextos onde eles vão, portanto, viver, não é? Onde eles vão avançar com as suas ideias. Depois, no capítulo 2, vamos ter a natureza e a história. Aqui o autor vai fazer um contraste entre a natureza e a história no pensamento dos 2 autores, o que é que eles pensam sobre este capítulo, portanto, capítulo 2, que também é muito interessante. Aqui no capítulo 3 é um capítulo muito, muito, muito interessante, talvez um dos mais interessantes do livro, que é sobre a justiça e a ordem. Qual é a ideia desses 2 autores sobre a justiça e a ordem? Como é que eles veem o conceito de justiça? Como é que eles veem o conceito de ordem? Não é? Sempre baseado nesta ênfase do racionalismo e do empirismo, porque nós temos que perceber que Edmund Burke, inglês, portanto, irlandês, não é? Portanto, que fazia parte, ele ao princípio até fazia parte dos Whigs, depois teve uma pequena estadia no Story, depois voltou para os Whigs, enfim, teve assim umas pequenas controvérsias lá nos partidos, nos 2 grandes partidos ingleses, mas Edmund Burke era fiel à tradição britânica do empirismo, enquanto que Thomas Paine, antes pelo contrário, era fiel ao racionalismo continental, iluminista, não é? Porque no continente, ou seja, na Europa, o pensamento político era muito baseado na razão, não é? Desde o século XVII, em que a filosofia cartiana, não é? de René Descartes, vai influenciar muito o pensamento, portanto, que é o chamado pensamento dos modernos, na questão antiga de 1650, da questão dos antigos e dos modernos. Portanto, a questão dos modernos, que vai influenciar muito depois, no final do século, portanto, do século XVI e inícios do século XVII e depois no século XVIII, que é o século das luzes, vai influenciar muito, portanto, o iluminismo. Portanto, o continente é muito influenciado pelas ideias de racionalismo, da razão iluminista. Portanto, é esta tensão entre o empirismo conservador histórico da experiência que o Edmund Burke vai defender e o racionalismo iluminista republicano que Thomas Paine vai também ele defender. Portanto, este capítulo, Justiça e Ordem, capítulo 3, é muito interessante. Depois, no capítulo 4, temos Escolhas e Obrigações. Aí, um pouco, vamos ver o que é que são aqui direitos e deveres, o que é que são as escolhas, o que é a obrigação, o que é o livre-arbítrio. Aqui é uma série de coisas muito interessantes também, sempre analisando os 2 autores. Depois, no capítulo 5, Razão e Prescrição, também muito interessante. No capítulo 6, Revolução e Reforma, eu não vou explicar tudo
para os meus amigos do Facebook lerem o livro, não é? Revolução e Reforma, que posso dizer que no capítulo 6, muito interessante. A comparação entre o que é uma reforma e o que é uma revolução, comparando muito o que foi a Revolução Inglesa de 1688, que foi mais uma reforma do que outra coisa. Portanto, o povo inglês passou por uma reforma, não passou por uma revolução, como foi a Revolução Francesa. Portanto, aqui temos neste capítulo a comparação entre as três grandes revoluções, a inglesa, a americana e a francesa. Depois, no capítulo 7, temos as gerações e o mundo pré-existente. Portanto, as gerações do mundo pré-existente, a tensão que há entre os antigos valores e os valores modernos. Portanto, o pensamento de Thomas Paine em relação ao pensamento de Edmund Burke. Cada um pode escolher o seu campo. E depois, neste mesmo capítulo, capítulo 7, acabamos com o livro com o último ponto, que é justamente o nascimento, o verdadeiro nascimento da esquerda e da direita, que não teria nascido como se ensina na escola, portanto, como no Parlamento francês, na convenção que houve em França, na altura da Revolução Francesa, em que a direita ficou o clero e a nobreza em apoio ao rei Luís XVI, e à esquerda teria ficado o terceiro Estado, o povo. Não é aí que nascem esses conceitos. Os conceitos ficaram, portanto, delimitados, não é? Ficaram prescritos, digamos assim. Mas esses conceitos vêm das antigas ideias políticas, da história das ideias, que temos que começar já a ver entre a tensão conservadora do empirismo e a tensão republicana, racionalista continental. É aí que nasce a grande tensão entre essas duas grandes ideias, que depois vão elas, portanto, formar a base das ideias da esquerda e a base das ideias da direita. Pronto. Que depois hoje se transcrevem nas bases das ideias globalistas, não é? Multiculturalistas, globalistas, que é a esquerda, e nas ideias, portanto, tradicionalistas, patriotas, nacionalistas, conservadoras, que é a direita. Portanto, é aí que tudo tem uma evolução, e é por isso é que tem que se estudar a história das ideias políticas, e este livro aqui é muito interessante. Fala ainda algumas coisas sobre os Wings, os Wings liberais, os Tory conservadores, que esses dois partidos tiveram grande influência na história das ideias políticas. Portanto, temos, aquilo que eu disse, a descrição das ideias políticas de Burke, empirista, contra-revolucionário e conservador, e as ideias racionalistas de Thomas Paine, iluminista, republicano e racionalista. Esta grande tensão entre razão e experiência, que é, portanto, o fundamento, ao fim e ao cabo, deste debate, o grande debate, que devo de dizer que é muito interessante quando nós temos os debates das ideias, porque quando o debate desaparece é porque nós já não temos, porque as ideias já são proibidas. Quando nós vemos governos que dizem que vão censurar, que dizem que vão monitorar, que dizem que vão proibir, que vão fazer isto, vão fazer aquilo, como é o caso durante muitos anos que foi a União Soviética, não é? Como é hoje a China, não é? A República Popular da China, como é o caso da Coreia do Norte. Na Coreia do Norte só existe uma ideia. Muitos até podem ter outras ideias, mas é clandestinamente. Na Coreia do Norte só há uma ideia, não existe o debate. E há vários países que são assim. E quando nós atingimos esse ponto, não é? Muito na imagem do que é o comunismo e o socialismo, devo de dizer, quando nós atingimos esse ponto é porque já não existe o debate das ideias. E a liberdade, a defesa da verdadeira liberdade, nada tem a ver com os direitos das minorias. Atenção, a liberdade não tem nada a ver com reivindicações de direitos de minorias. Isso é tudo para inglês ver, isso é tudo para enganar as pessoas. A verdadeira liberdade é baseada no direito à nossa opinião. É eu poder estar aqui e fazer este vídeo com a total liberdade dos meus amigos do Facebook poderem procurar este livro, poderem ler este livro em casa, poderem estudar este livro, ao invés de ficar, portanto, refém de uma comunicação social que apenas aponta num caminho e que tudo dá a entender que neste momento quem não for neste caminho será censurado. Devo dizer que isto é o pior atentado à liberdade, o pior atentado aos direitos, não é? Falam tanto nos direitos hoje, não é? Apesar de eu achar mais importante falar em deveres, mas já que nós falamos nos direitos, para mim os direitos mais importantes é a nossa liberdade. Podermos debater.
O facto de eu poder debater com alguém que tenha pensamentos opostos a mim é uma coisa fantástica. É uma liberdade de ouro que nós não podemos perder. Sempre no respeito. Sempre na ordem e no respeito de cada um, debater as suas ideias, não pensando que o outro tem que ser silenciado, não, apenas mostrando o nosso lado. Muitas vezes é difícil ter um debate com muita gente, principalmente as pessoas da extrema-esquerda, não se consegue debater com eles, porque eles não querem debater, eles partem logo para o insulto e se for preciso partem para a agressão, como nós temos visto em vários vídeos, não é? Portanto, não é possível, mas com outras ideias políticas pode-se debater com um socialista parlamentar, pode-se debater com um liberal mais moderno, não é? Que tenha ideias mais libertárias, não é? Pode-se debater com muita gente, desde que haja sempre o sentido de respeito, o sentido de construção, de haver algo de construtivo nos debates. Então este livro, deixo aqui mais uma recomendação para os meus amigos do Facebook, é um livro muito interessante, que eu aconselho a leitura para quem se interessa pelas ideias políticas, para quem estuda a história das ideias políticas, a história em si, para quem estuda ciência política, para quem gosta de todas essas ciências, não é? A filosofia também é muito importante. Portanto, eu recomendo aqui este livro, O Grande Debate. Espero que os meus amigos tenham gostado e até uma próxima.